Provavelmente você já usou esse recurso aqui do Excel, né? Isso aqui é uma tabela, né? A gente criou uma base de dados, né? Uma tabela de dados no Excel, como essa, por exemplo. Depois convertemos ela em tabela, né? Então, você reparar aqui, ó, quando eu clico dentro da tabela, ele me dá essa aba Designer aqui, né? Ele tem alguns recursos, já vem com alguns recursos pré-definidos. Eu posso pôr subtotais e entre outras opções. Qual que é a recomendação da Microsoft? Sempre que você digitar sua tabela, né, colunas e linhas, você convertê-la em tabela. Como é que a gente faz isso? Provavelmente você já sabe, né? Isso aí é assuntos para Excel. Excel básico, a gente já viu isso aqui. Então, você vem, seleciona a área de dados e vem inserir tabelas. Ok, converti em tabelas, tá? E aí o que acontece? Ó, se a gente reparar, quando eu clico aqui, ele me dá a aba Designer, eu tenho o nome da minha tabela. Então, toda tabela vai ter um nome. Nesse momento aqui que eu converti essa, ó, ela se transformou em tabela 2, tá? Então, essa área de dados da aba Venda por Estados, ela tem o nome de tabela 1. E é extremamente recomendado a gente trabalhar com tabelas para importar o Power BI. E aí eu vou mostrar para vocês por quê. Então vamos lá, eu vou importar esse arquivo. Eu tenho que salvá-lo, né? Eu tenho que salvar para a tabela 2 aparecer. Bom, não apareceu, viu? Então vamos lá. Importar de novo. E aí ele trouxe para mim. Ó, ele traz as abas, normal, e ele traz as tabelas. Hora de ver, mas as tabelas são iguais às abas. E aí eu vou provar para vocês que não é. Quer ver? Se eu fizer um famoso puxadinho aqui e anotar alguma coisa, né? Imagina que eu tenho meus dados aqui e eu quero ter uma validação de dados. Vou salvar. Então, olha para vocês verem. Ó. Isso aqui é minha planilha, tá? Isso é minha planilha. Vendas por estado. Isso é minha tabela de dados. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui no Power BI. Ó. Ganhos. Então, eu tenho a opção de importar a minha tabela, só ela, e eu tenho a opção de importar a minha aba inteira. E o que aconteceu aqui? Ó? Como eu tive algumas anotações fora da minha tabela de dados, ele entende que isso tudo aqui faz parte da área de dados. E ele vai trazer várias sujeiras, tá vendo? Várias colunas desnecessárias devido a eu ter anotado coisas que não pertencem à minha tabela de dados, tá? Então, eu, por exemplo, eu acabo de construir minha tabela, eu faço as minhas tabelas de dados, organizo meus dados em forma de tabela, né? E aí dentro do Excel eu converto em tabela. É mais fácil para você trabalhar dentro do Excel, principalmente para importar o Power BI, tá? Eu vou marcar aqui, selecionar a tabela 1, vou selecionar as duas para vocês verem o efeito de importar mais de uma base de dados. No momento que importou para o Excel, para o Power BI, não importa de onde veio, né? Claro que importa, mas para ele, são bases independentes, tá bom? Então aqui, se eu quiser visualizar os dados, ó, eu posso navegar por aqui e ver os meus dados. Ok? Então até o próximo vídeo.